dentro do campo tributário tem um outro risco, que é o risco que ninguém se fala, que não se fala com o risco do direito de família, que esse você, pela tua origem, conhece melhor do que eu. Se quiser falar, pode falar para os colegas. Esse risco tributário que você falou não se confunde com o risco da família. O risco para a família, ele é bem diferente. O fisco estadual, ele pode nunca intervir nisso. Mas na família, quando faz esse tipo de operação, que se chama de compra e venda, mas é uma doação, isso lá na frente pode intervir nessa relação familiar. Inclusive, se for uma doação disfarçada, porque ela não teve uma cláusula de incomunicabilidade. Porque o artigo 1668, ele fala da possibilidade dos bens que forem recebidos em doação com cláusula de incomunicabilidade não se comunicarem com o patrimônio do filho, se for esse o caso. Ou seja, Elaine, então o pessoal tem lá assim, não, tô tranquilo, porque se o fisco disser que foi uma doação, mas foi doação. Mas e se não, independente de dizer que foi doação ou não, você disse que foi compra e venda. Mesmo se o fisco descortinar isso, Elaine, e ainda que não tenha cláusula de incomunicabilidade, mas se o fisco descortinar isso, o cônjuge lá vai virar falando assim, não, peraí. Você não falou que era uma compra e venda? Foi ato oneroso. Metade desse troço é meu. Moral da história, não pode você alegar o venire contra factum proprium, né? Você não pode se valer da sua própria torpeza para justificar um ato, para chamar para você uma defesa, entendeu? Ou seja, ou perde daqui ou perde de lá. O risco é muito, muito grande de fazer qualquer operação envolvendo a organização do patrimônio que envolva mexer com todos os bens da família, ou mesmo parcela significativa dele, através de uma operação simulada. Ok? De uma operação simulada. E essa operação simulada, ela vai atrair, certamente, o olhar do fisco estadual. E quais as implicações para esse tipo de doação simulada, Márcio? Então, se a Fazenda Estadual enxerga essa operação, e veja, essa operação, Elaine, ela não passa batida pela Receita. Tá? Ela não passa, pelo contrário, a junta comercial, ela informa a Receita Estadual, primeiro, se houve doação, é obrigação informar, e se houve pagamento parcelado, também, qualquer espécie de cessão que não seja cessão paga e quitada, ou seja, qualquer espécie de cessão que possa se reverberar a posteriori como uma doação, a própria junta comercial vai comunicar à Receita Estadual. Então, o risco da Receita Estadual tomar ciência disso, fazer o lançamento, ok? Fazer o lançamento e tributar esse imposto de doação é bem alto, bem alto. Não vale, eu penso que não compensa, não tem por que assumir esse risco diante da gama de opções que a gente tem no estudo de holding familiar. Avançando um pouco mais sobre essa análise do ITCMD, nós, superando essa etapa primária aqui, vamos passar então para o valor que o bem ingressa no sistema de holding, porque isso vai ter reflexo na tributação. O ITCMD, ele leva todos, assim como todos os impostos, leva em consideração uma base de cálculo e uma alíquota. E a base de cálculo é o valor do bem. Como que funciona isso dentro do sistema de holding? Legal, Elaine, legal. Vamos lá. Alguns estados separam a doação e a herança e tratam com alíquotas diferentes, tá? Alguns estados, na minha opinião, de forma muito inteligente, o que eles fazem, Elaine? Eles fazem o seguinte, eles fazem a doação ser mais barata que o inventário. É inteligente. É uma mensagem para a população para falar assim, olha, antecipa a sua herança que eu te cobro menos. É inteligente fazer isso do ponto de vista de arrecadação do Estado.
Pensa no nosso escritório de advocacia. Tem lá os clientes de holding que a gente segmenta o pagamento, né? Normalmente, como é que a gente faz? O cliente paga uma entrada, né? Depois ele paga uma segunda parcela quando a gente entrega todas as minutas e ele paga uma parcela final quando a gente finaliza o serviço. Inclusive é a maior parcela, quando a gente finaliza o serviço. Olha só isso. Se o cliente virar para mim e falar assim, mas você topa receber antecipado e eu ter 10% de desconto, cara, faz sentido. Eu posso negociar isso com o cliente. Não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque com aquele é um adiantamento de recebível e eu, como empresário, vou olhar para aquilo ali e vou ver aquilo ali como fluxo de caixa que gera mais dinheiro na minha advocacia. Lindo. Ok? E tá tudo bem fazer isso, né? E o Estado tem a mesma intenção. Então o Estado enxerga aquilo ali e trata essa alíquota de forma diferente. Mas poucos são os estados que fazem isso. Poucos. A grande maioria dos estados trata a doação e a herança com a mesma alíquota. São impostos diferentes, são fatos geradores diferentes, mas eles utilizam a mesma alíquota. Por exemplo, Rio de Janeiro. Se a pessoa deixa um bem de 2 milhões de reais, ela, como herança, o filho vai pagar 8% sobre esses 2 milhões. Vai pagar, olha isso, um bem de 2 milhões de reais, que o valor de mercado é 2 milhões de reais, ele vai pagar só de imposto 160 mil reais. 160 mil reais. Ah, beleza, é só tirar do imóvel. Não, não é só tirar do imóvel. Se ele não tem, ele é o contribuinte. Se ele não tem, primeiro ele vai ter que vender o imóvel, vende mais barato, aí começa. Paga imposto de renda sobre ganho de capital, blá, 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 enfim. E se só tem um imóvel, não tem como você tirar daquele imóvel. Você Não vai tem. tirar o imóvel. É isso, vai vender o imóvel. Então, o cara, se falece, o filho paga 160 mil reais. 160 mil reais. E, pô, onde eu morava lá na Barra da Tijuca, Elaine, era um condomínio com 490 unidades e todos os prédios, todos os apartamentos eram de 2 milhões de reais. Todos. Entendeu? Então é um ótimo exemplo. 490 unidades, 490 pessoas que precisavam de uma holding só no prédio que eu morava, no condomínio que eu morava. E aí, você tem essa família que quer fazer, então então vou adiantar a doação, vou doar esse imóvel. Cara, não vai mudar nada. Ele vai pagar 160 mil reais. 160 mil reais. Tá? Não vai mudar nada. No sistema de holding familiar, quando você traz isso para dentro de uma empresa, tá? O Estado quer que você faça isso. Assim como algumas unidades da federação, e aí eu estou falando o Estado estrito senso, né? Unidade da federação, a UF, assim como alguns estados querem que você antecipe a doação, o Estado brasileiro, esse quer muito, não é que você antecipe a doação. O Estado brasileiro deseja muito que você não tenha bens em nome próprio. Ele deseja que você pegue os seus bens e coloque dentro de uma empresa. E aí a gente dá sempre o exemplo do celular, né, Elaine? Pegou aqui o celular, tá em nome da pessoa física, ela liga, entra no WhatsApp, dá bom dia pro grupo da família, né? É o que ela faz. Quando você bota isso, pega esse celular, bota dentro da empresa, dá na mão do funcionário, ele faz uma venda, ele atende um cliente, ele gira a economia. Então o Estado brasileiro enxerga que é bom para o Brasil levar bens para dentro de pessoa jurídica. E aí o que ele faz? Lá na lei do imposto de renda, ele toma esse cuidado. O que ele faz? Ele fala assim, não, peraí. Se você quiser trazer o seu bem para cá, para dentro da pessoa jurídica, fica tranquilo, porque eu não vou te cobrar imposto de renda. Você não vai ter que apurar ganho de capital. Isso é o que está no artigo 142 do decreto 9.580, que é o decreto que organiza a legislação de imposto de renda no Brasil. Para estimular a União, ela confere essa benesse de não tributar. E aí, Elaine, eu só corrigiria uma palavra, benesse. Porque não é uma benesse, é uma política de Estado. Não é um benefício que ela está praticando para o contribuinte. Não é uma graça. É interesse dela. Ela está atendendo ao interesse dela.
Por quê? Porque se esse cara tira o bem do nome próprio e bota dentro de uma pessoa jurídica, o Estado brasileiro entende que aquilo ali é para o benefício de todos. Entendeu? Então traz essa regra. E aí, olha só o que essa regra faz para o sistema de holding familiar. A família que hoje tem um bem de 2 milhões de reais, esse bem foi adquirido, por exemplo, por 400 mil, 300 mil, vamos botar 400 mil, Elaine. Um bem de 400 mil reais adquirido há 20 anos atrás, você podendo trazer ele para dentro da empresa por 400 mil reais, na hora que for feita a doação, a base de cálculo ela muda. Ela muda de 2 milhões para 400 mil. E esse é um imposto que tem alíquota progressiva. Então, quanto menor a alíquota, menor a base. Então, o cara sai de 8% de 2 milhões e cai para 4% de 400 mil. É um troço louco. Ele sai, olha isso, Elaine, ele sai de 160, ok? 160 mil para 16 mil. É por isso que a holding se tornou esse fenômeno, porque as pessoas viram uma economia que era surreal deixar de fazer, porque ao deixar de fazer está prejudicando aquela pessoa que para ela é mais importante do que ela mesma, que é o próprio filho.